Uma outra função que também é útil, principalmente para fazer contas, é a função de distribuição cumulativa. Qual é a ideia? É calcular a probabilidade de uma variável aleatória ser menor ou igual a um determinado valor que a gente está testando. Matematicamente, essa função, que nós vamos representar por um f maiúsculo de x, xi seria um valor particular, o valor dela corresponde à probabilidade da variável aleatória x maiúsculo ser menor ou igual àquele valor que a gente está testando, xi. Alguns exemplos. Aqui temos um caso aqui bem simples de uma variável aleatória que, a princípio, poderia apresentar os valores 1, 2, 3, 4, 5, só que a probabilidade de apresentar o valor 1 ou 5 é zero. Então, na prática, ela pode apresentar só o valor 2, ela tem 25% de probabilidade, 50% de probabilidade de apresentar o valor 3 e 25% de probabilidade de apresentar o valor 4. Essa é a função distribuição de probabilidade, f minúsculo. Para calcular a função de distribuição cumulativa, nós temos que fazer umas contas. Para obter um valor menor ou igual a 1, não há possibilidade, então é zero. Um valor menor ou igual a 2 é igual à probabilidade do 2. Um valor menor ou igual a 3 corresponde à probabilidade de ser menor ou igual a 3, ou seja, a probabilidade do 3 somada com a probabilidade do 2. Isso resulta em 0,25 mais 0,50, que dá o 0,75, que é o que a gente está vendo aqui. A probabilidade de ser menor ou igual a 4 é a totalidade. Então já chega em 100% aqui, certo? Menor ou igual a 5 também se mantém em 100%. Para construir esse diagrama da função de distribuição cumulativa, é muito fácil. Graficamente, nós estamos representando aqui a função de distribuição de probabilidades, e aqui embaixo vamos calcular a função de distribuição cumulativa. Valores menores ou iguais a 1 é zero. Menores ou iguais a 2 é igual à probabilidade de obter 2. Menor ou igual a 3 é a probabilidade de obter 2 ou 3. Menor ou igual a 4, probabilidade de obter 2, 3 ou 4. Menor ou igual a 5, também se repete a mesma situação. Pronto, construímos a função de distribuição cumulativa. Algumas propriedades dessa função de distribuição cumulativa. Uma propriedade aqui, a função de distribuição cumulativa de um certo valor de x, que a gente já viu, que é a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual a x, é igual ao somatório de todos os valores de x menores ou iguais àquele que a gente está testando. Então é só somar os valores à esquerda e inclusive aquele que a gente está testando. Aqui temos um exemplo para calcular a função de distribuição cumulativa, por exemplo, aqui do menos 2, eu tenho que somar todos os valores que são menores ou iguais a menos 2. Somo então menos 5, menos 4, menos 3 e menos 2, e o resultado vai ser esse que está aqui. E quando a gente chega no último valor possível, a gente atinge os 100%. Então, essa função de distribuição cumulativa é sempre um número entre 0 e 100%. E outra propriedade é que essa função nunca desce ladeira. Quer dizer, ou o valor à direita é maior do que o valor anterior, ou ele é igual. Jamais um valor à direita vai ser menor do que o valor anterior. É isso que está dito aqui, uma matemática um pouquinho mais elegante. Bom, se a gente conhece a função de distribuição de probabilidade, nós podemos calcular qual o valor médio esperado para aquela variável aleatória. É o valor esperado. A conta é simples. O valor médio esperado para a variável aleatória, também chamado de valor esperado, também chamado de esperança ou expectância, são termos diferentes para representar a mesma coisa, é calculado a partir do somatório de todos os valores possíveis da variável aleatória multiplicado pela função de distribuição de probabilidade, ou seja, o valor possível multiplicado pela sua probabilidade de ocorrer.
Quando eu faço essa conta, o valor resultante será, então, o valor médio esperado para aquela variável aleatória. Vamos ver um exemplo para essa variável aleatória que nós já vimos antes. O valor médio, o valor esperado, a gente calcula dessa forma. 2 vezes, quem é 2, esse valor que está aqui, vezes a sua probabilidade, que é 0,25. Mais 3 vezes a sua probabilidade, que é 0,50, mais 4 vezes a sua probabilidade, que é 0,25. O resultado vai ser 3,0. Então, a gente espera que, em média, essa variável aleatória tenha um valor igual a 3. Isso não quer dizer que se eu pegar, por exemplo, um número pequeno de valores dessa variável aleatória, eu vá ter sempre 3. O acaso pode fazer com que a média seja qualquer número. Pode ser 2, pode ser 2,5, pode ser 2,7, pode ser 3,3. Isso eu não consigo prever exatamente. Entretanto, se eu fizer um número muito grande de repetições, tendendo a infinito, eu vou tender a esse valor médio. E aquele valor teórico, aquele valor que a gente esperaria que acontecesse. De forma similar, eu também consigo calcular a variância esperada para essa variável aleatória se eu conhecer a função de distribuição de probabilidade. Aqui tem duas formas de chegar ao mesmo resultado. A conta é essa, eu pego cada valor da variável aleatória, menos o valor médio esperado, elevo ao quadrado e multiplico pela sua probabilidade de acontecer. Ou essa outra forma também de calcular dá o mesmo resultado. Então, se a gente pegar essa mesma variável aleatória que está aqui, e se nós usarmos essa fórmula, nós vamos pegar cada um dos valores, menos a média esperada, elevado ao quadrado, multiplicado pela respectiva probabilidade, e chegamos aqui a uma variância de 0,50. Se a gente usar essa outra expressão que está aqui, seria cada valor elevado ao quadrado, vezes a probabilidade, somando, etc., a gente também chega em 0,50. Então, são duas fórmulas que levam ao mesmo resultado. Um exemplo de variável aleatória muito simples é a chamada distribuição uniforme discreta. Uniforme porque cada um dos n valores possíveis tem sempre a mesma probabilidade. Aqui nós estamos numerando o primeiro como sendo A, o segundo vai ser A mais 1, etc., até o último deles, que seria A mais N menos 1, o que dá um total de N valores diferentes. E esse último nós vamos chamar de B, para facilitar umas contas que nós vamos ver daqui a pouco. Mas são N valores diferentes, cada um tem uma probabilidade de 1 sobre N de acontecer. Então, a função distribuição de probabilidade vai ter esse aspecto, é igual a 1 sobre N para cada um dos valores. Se nós aplicarmos a fórmula do valor médio esperado, nós vamos ver que o resultado vai ser simplesmente a soma do primeiro valor com a soma do último valor dividido por 2, a média entre o primeiro e o último valor. E a fórmula da variância também a gente consegue obter essa expressão que está aqui. B é o último valor, A é o primeiro valor, então eu faço essa conta e obtenho um valor que seria a variância esperada para essa variável aleatória. Se eu fizer infinitas repetições, eu chego exatamente no valor da variância. Aqui, na verdade, eu estou mostrando o desvio padrão, raiz quadrada da variância. Um exemplo, tenho aqui um dado com 6 faces, cada um dos 6 valores tem uma probabilidade de 1/6. Se a gente calcular o valor médio esperado, nós vamos ver que é 3,5. Parece um pouco estranho, porque o dado nunca vai dar 3,5, mas a média pode dar 3,5. E dará 3,5 se a gente repetir isso infinitas vezes. E a variância é só fazer as contas aqui e a gente consegue calcular que variabilidade, que variância a gente esperaria para esses dados. Aqui também eu tenho o desvio padrão, que é a raiz quadrada positiva da variância.